amado, boa noite, um privilégio poder entrar no seu lar, na sua casa. Eu agradeço pela sua bondade. Hoje é quarta-feira, é dia de estudo bíblico e por isso nós vamos usar esse tempo precioso que Deus nos dá para estudar um trecho da Palavra de Deus. Nós vamos continuar na sequência dos estudos que nós estávamos fazendo às quartas-feiras. E hoje nós vamos falar da Páscoa. E que bom podemos falar da Páscoa hoje. A Páscoa é uma festa judaica que Cristo comemorou e diz a Bíblia que na noite, naquele momento, naquela circunstância da comemoração da Páscoa, Jesus foi sacrificado pelos nossos pecados, dando um novo significado à Páscoa para o cristão. Nós, discípulos de Jesus, comemoramos não a Páscoa, que é um feriado judaico, mas comemoramos a morte e a ressurreição de Cristo. Ele fez isso para resgatar-nos dos nossos pecados, e a Bíblia diz que em Cristo já nenhuma condenação há. E nós louvamos a Deus por essa redenção que Cristo nos dá, pela salvação. E é muito bom poder compartilhar algo do Antigo Testamento com você, algo sobre a Páscoa, sobre a festa dos judeus, e poder mostrar quanto que aquela festa dos judeus ela tem uma relação espiritual com a nossa salvação em Cristo Jesus no Novo Testamento. Então, nós vamos pegar a festa judaica do Antigo Testamento, vamos aprender suas implicações e vamos aplicá-la ao contexto do Novo Testamento, ao contexto da ação de Cristo Jesus em favor do seu povo, da sua igreja. Presta muita atenção, fique atento, que será bênção na sua vida. Antes, porém, de começarmos o estudo da Palavra de Deus, eu quero que você louve a Deus com esse hino que será colocado agora. Que Deus possa abençoar a sua vida. Dá pausa aí no vídeo. Chama as pessoas para a sala, para a frente do celular, do computador, e vamos todos, com a Bíblia nas mãos, aprender um pouco mais da vontade de Deus na nossa vida. Deus abençoe o nosso estudo. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus, na verdade, como é bom louvar o Senhor e lembrar que Ele continua sendo Deus e Ele é bom o tempo todo, sem dúvida alguma. O texto que eu gostaria de usar para o nosso estudo de hoje está registrado no livro do Êxodo, capítulo 12. É importante que você dê uma pausa no vídeo e leia todo o capítulo com atenção. Eu vou ler o versículo 27 nesse momento, mas eu quero pedir que você dê uma pausa no vídeo e leia todo o texto com muita atenção, do versículo 1 ao versículo 28 em especial. E o texto do versículo 27 diz assim: Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Dá uma pausa aí, por favor. Leia todo o texto. Prontinho? Leu? Bênção. Irmãos, nós estamos diante de um texto muito especial da Palavra de Deus. Você que tem acompanhado as quartas-feiras, tem visto que o povo tinha ficado por mais de 400 anos escravizado no Egito. E agora Deus envia alguém, Deus envia Moisés
para ser um agente de Deus e resgatar o povo através da ação de Deus, ser um instrumento de Deus para resgate do povo das mãos de Faraó, do Egito. Nós, no último estudo, aprendemos sobre as 10 pragas, percebendo como que Deus estava agindo. Ao mesmo tempo que ele livra Israel, mas ele também julga o Egito, ele também traz justiça, ele traz juízo sobre o Egito por conta do mal que havia feito sobre o povo de Deus. Deus cuida do seu povo, Deus cuida da sua gente. E agora, além da libertação, Deus também julga o opressor. Capítulo 12 de Êxodo é o capítulo que precede a última praga. E a última praga, ela tinha como finalidade exercer o juízo de Deus sobre o Egito e também de libertar definitivamente o povo de Deus do seu opressor, que era o faraó, que era o povo egípcio. Antes, porém, dessa praga, Deus vai dar uma instrução para o povo de Deus, para o povo dele. Deus vai conduzi-los a uma cerimônia, a uma festa chamada Páscoa, que quer dizer momento de libertação. Antes da libertação, Deus os chama para comemorar esse momento. Deus os chama para comemorar essa dádiva. E por isso, no Antigo Testamento, o judeu, ele sempre comemorava a Páscoa, porque era um momento de lembrar a libertação de Deus para o seu povo, diante do povo que estava oprimindo. Deus o liberta da opressão e leva para uma terra especial. A Páscoa, então, era uma festa muito, muito especial. Como eu já disse, Jesus morreu no período da Páscoa, no momento dessa festa. E o povo judeu, ele realmente tem o costume, ele tem o chamado para comemorar essa festa. Existem alguns elementos espirituais muito importantes aqui nesse texto. E eu quero fazer o seguinte com você, eu quero dizer para você o que significava esses elementos naquele momento, e eu quero também pegar esse significado e fazer um paralelo com o que significa para nós hoje, ok? Tudo que foi escrito para a nossa edificação. Por isso nós podemos pegar a festa da Páscoa do Antigo Testamento e aplicá-la à vida cristã agora no Novo Testamento. Você lê o texto, você sabe, e eu quero trazer, o primeiro elemento da festa é o cordeiro. Cada família deveria pegar um cordeiro, sacrificar o cordeiro, pegar o seu sangue, passar sobre as vergas das portas e deveria se alimentar com aquela refeição naquele período. Se o cordeiro fosse muito para aquela família, deveria chamar uma outra família. Mas a comemoração, a ceia, o momento de alimento, o momento de estar à mesa, era chamado para um momento familiar. Era o momento das pessoas ali estarem juntas, usufruindo do cordeiro. Eu acho interessante que no Antigo Testamento, como um ritual de culto a Deus, existe sempre o sacrifício de um cordeiro. Mas aqui na Páscoa, eles deveriam participar, comer o cordeiro. O cordeiro servia para a sua alimentação, como um momento de festa. Seria o churrasco deles. Um momento especial, um momento retumbante, mas um momento de churrasco, um momento de refeição. Eles deviam participar daquele cordeiro que foi morto. Eu quero chamar a atenção ao que acontece no Novo Testamento agora. Quando João Batista vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Senhor Jesus, quando institui a ceia, ele vai dizer que o pão é o corpo dele, que o vinho é o sangue dele. Isso nós sabemos que é um elemento espiritual na nossa vida. A presença espiritual de Jesus no momento da ceia é algo maravilhoso.
Então, como cristãos, estudando a Páscoa, nós podemos perceber que o cristão, ele se alimenta espiritualmente de Cristo na sua vida. O fato de ter Deus nos libertado do pecado, o fato de Deus ter nos tirado das amarras de Satanás, o fato de antes sermos condenados pela ira de Deus por causa do pecado que estava sobre a nossa vida. Agora nós podemos participar da mesa, nós podemos participar do corpo e do sangue do Cordeiro Jesus, que tira o nosso pecado, que nos salva, que nos dá comunhão com Deus. Que coisa maravilhosa. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, Ele é o verdadeiro alimento, Ele é o verdadeiro pão, Ele é a água da vida. Jesus é aquele que cancela os nossos pecados, Jesus é aquele que faz morada na nossa vida através do Espírito Santo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro estava na Páscoa e o Cordeiro do cristão hoje é o Senhor Jesus, que alimenta a nossa vida, que é o nosso verdadeiro alimento, que é a nossa luz. Mas o texto tem outros elementos. O outro elemento que nós podemos perceber é o momento da família. Naquele momento de julgamento de Deus, naquele momento de intervenção de Deus sobre a terra do Egito, Deus chama a família para estar ao redor da mesa, se alimentando do cordeiro, protegidos pelo símbolo do sangue nas portas, dentro de casa. Irmãos, a Bíblia diz que Deus tem um pacto especial e esse pacto nunca abriu mão da família. Pedro ensinou que a promessa do perdão de Deus é para nós, é para os nossos filhos. E os apóstolos entenderam isso, e quando eles pregavam dizendo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Essa é uma promessa de Deus. Nós fazemos parte da aliança do Senhor. E a igreja, ela se compõe da família, a família que está sentada ao redor da mesa, está confraternizando da bênção de Jesus, está confraternizando da graça de Deus. O momento em que nós vivemos o cristianismo de forma mais intensa é quando estamos na família, é quando o marido ama a esposa como Cristo amou a igreja, é quando a esposa respeita e ama o marido como a igreja deve amar Cristo, é quando os filhos estão ali envolvidos com a palavra de Deus, sendo submetidos ao carinho, ao amor, ao afeto cristão do pai e da mãe, e nesses filhos é inculcada a palavra de Deus. A família deve presenciar as experiências da ação de Deus ao seu redor. Eu acho muito bonito, queridos, quando Deus vai instituir a Páscoa, uma festa religiosa, Ele faz isso na família, Ele faz isso com o marido e a esposa, com o pai e a mãe, com os filhos e os pais. Que momento especial! Talvez você diga assim: eu não posso estar na igreja hoje, mas se você está com a sua família, esta é a bênção de Deus. Observe a ideia principal do texto. E quando a praga passa lá fora, você pode estar com a sua família, na sua casa, aprendendo do Senhor, desfrutando da graça de Deus. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! A família também é lugar de celebração, a família também é lugar de testemunho, a família é um lugar de adoração e celebração ao Senhor, a celebração do resgate de Deus, que tira o pecado do mundo, que nos santifica para a glória dele e nos dá o privilégio de sermos da família de Deus. Que bênção, irmãos, que bênção. Um outro elemento que nós vemos no texto é o sangue. E a Bíblia diz que o cordeiro devia ser morto, que o sangue deveria ser colocado nos umbrais da porta e que aquele sangue era um sinal de que as pessoas que estavam naquela casa eram da família de Deus, era povo de Deus, e a destruição não ia estar sobre a vida deles. Que bênção! A Bíblia diz que sem derramamento de sangue
não há remissão de pecados. E no Novo Testamento nós podemos aprender que o que nos santifica e o que nos faz da família de Deus não é o sangue de um animal, mas é o sangue do Filho de Deus, que foi derramado na cruz do Calvário para a nossa salvação. E o sangue de Jesus está sobre a nossa vida, e o sangue de Jesus apaga o nosso pecado, e o sangue de Jesus nos dá o privilégio de sermos da família de Deus. Irmãos amados, que bênção maravilhosa, que bênção especial. Nós pertencemos à família de Deus, porque o Filho de Deus derramou o seu sangue por nós, derramou o seu sangue pelas nossas vidas. Bênção especial. Todo aquele que tem o sangue de Jesus sobre a sua vida, que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, todo aquele que é lavado e remido no sangue de Jesus, tem a vida eterna. O juízo eterno não vem sobre a sua vida, mas você pode desfrutar da graça de Deus eternamente pelo sangue de Jesus Cristo. Existe também um outro elemento no texto, que eram os pães asmos, ou os pães sem fermento. Deus, quando instituiu a ceia, naquele momento da Páscoa, o alimento naquele momento da Páscoa, Ele disse que eles deveriam comer o cordeiro, que eles deveriam comer pães sem fermento. E às vezes nós não conseguimos entender por que isso. Na verdade, Deus estava dando uma lição para o seu povo. Ele estava pegando um elemento diário e mostrando para o seu povo o desejo dele. E o desejo de Deus para a nossa vida, queridos, é uma vida sem mistura. É uma vida totalmente comprometida com Deus. O fermento, ele serve para fazer a massa crescer, ficar bonita, ficar vistosa. E Deus está dizendo que a nossa vida não deve ter fermento. A nossa vida deve ser legítima. A nossa vida, ela deve ser uma vida consagrada a Deus. Não deve ser uma vida de máscara, não deve ser uma vida de faz de conta. Quando Deus disse que seu povo deveria alimentar de um pão sem algo que engane, Ele estava mostrando que nós devemos viver uma vida de santificação verdadeira. A Bíblia diz que nós precisamos santificar, irmãos, o nosso coração. Nós não somos chamados para vivermos de aparência, mas somos chamados para viver de verdade. O cristianismo, somos chamados a viver com o coração, somos chamados para viver com toda a vida aos pés do Senhor Jesus. Somos chamados a viver totalmente consagrados a Deus. Pessoas que têm um compromisso real com Deus, um compromisso de caráter, um compromisso onde Deus do céu diz: está vendo o meu servo? Está vendo a minha serva? Está vendo o meu filho? Um comportamento que Deus conheça, não só o comportamento externo, mas o desejo do coração. Deus não quer para mim e para você uma vida de faz de conta. Ele quer uma vida de integridade. E quem senta na mesa para cultuar a libertação de Deus precisa ter a consciência de que Deus te chama à integridade. Não adianta, querido, você fingir que é um crente, você fingir que é um discípulo de Jesus, se o seu coração não é um coração de um filho de Deus, de alguém que de fato é do povo de Deus. Você pode enganar muitas pessoas, mas você não engana a Deus. E Deus quer que você busque uma santificação de coração, uma consagração verdadeira. O que passar disso é hipocrisia. O que passar disso, Deus não abençoa. O outro elemento que nós vemos no texto, e é um elemento também estranho, que eles deveriam comer o cordeiro, eles deveriam comer os pães sem fermento, e eles deveriam comer ervas amargas. Meu amigo Clarindo, seria talvez a jurubeba, o jiló, a serraia, eu não sei, eu sei que eles deviam comer coisas amargas. E por que isso? E por que Deus disse que naquela festa, onde eles estão comemorando uma libertação, eles deveriam comer ervas amargas? Por um detalhe:
Deus estava querendo mostrar que a vida do povo de Deus, a vida de um discípulo de Deus, é uma vida abençoada, que Deus intervém na nossa história. Mas nós passamos por aflições. Nem tudo na vida é doce. Nem tudo na vida é o gostinho da rapadura. Mas existem momentos na nossa vida, existem momentos na vida cristã, que são circunstâncias de amargo, de dificuldade, de dor. E Deus está ensinando o seu povo que na mesa cristã, a vida cristã, ela não é de prosperidade apenas. A vida cristã é uma vida de luta, é uma vida de compromisso, é uma vida de perseverança. Deus requer de nós perseverança. Nós crescemos na comunhão com Deus através da graça do Espírito Santo no nosso coração e da nossa luta, do nosso compromisso, da nossa vontade de obedecer a Deus, de nos santificar e de nos dedicar totalmente a Deus. Ervas amargas são um lembrete de que a vida cristã não é fácil. O próprio Cristo, Filho de Deus, o nosso Senhor, morreu numa cruz e Ele disse que no mundo nós temos aflições. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Tiago, João, todos eles passaram por situações amargas e difíceis. Diante da mesa do Senhor, diante da celebração em família, nós nos lembramos das dificuldades, das angústias, dos problemas, das situações difíceis. Eu quero chamar você a se lembrar dessas circunstâncias. Eu quero chamar você a entender que Deus continua sendo Deus, mesmo nos momentos difíceis. Irmãos, leia o capítulo 12 novamente. Quanta coisa da festa dos judeus nós podemos colocar sobre a nossa vida, hoje nós que somos cristãos e discípulos de Jesus. O versículo 27 diz que a Páscoa era uma comemoração do dia em que Deus passou por cima da casa dos filhos de Israel, dando libertação, ao mesmo tempo que trazia juízo sobre aqueles que que eram contra Deus, que eram um povo que não era um povo de Deus. Eu aprendo no texto de João, capítulo 16, versículo 17, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje, Deus te chama a ser um cristão, a ser um discípulo de Jesus. Chama você, a sua família, a terem um compromisso com Deus, porque agora o que nos salva é o sangue de Jesus. E o que te faz povo de Deus é ter o sangue de Jesus sobre a sua vida. João 3,16, eu acabei de citar para você, mas o versículo 17 diz assim: portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Você pode fazer parte do povo de Deus hoje. Você pode ter sobre a sua vida o sangue de Jesus. Você pode. O que Deus chama você a fazer é entregar o seu coração a Jesus como seu único e suficiente Salvador e crer nele para a vida eterna. E assim você será liberto das garras de Satanás para a vida com Deus. Deus te abençoe. Você possa louvar a Deus, porque Deus é um Deus de resgate, Deus é um Deus que perdoa os pecados, Deus é um Deus que nos ama. E que se você ainda não tem um compromisso com Deus, eu chamo você a ter esse compromisso, a entregar sua vida a Jesus e a fazer dele o seu Salvador. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, nós queremos pedir a Tua bênção sobre a vida dos Teus filhos. Queremos, ó Deus, agradecer porque o Senhor é aquele
que enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados. E hoje, meu Deus, nós não somos vítimas da condenação, mas nós somos, ó Deus, salvos pela graça do Senhor. Queremos te louvar, ó Deus, porque todo aquele que crê no Senhor tem a vida eterna. E eu tenho, ó Deus, o privilégio de falar com tantas pessoas nesse momento, que creem no Senhor, que são seus filhos, e que por isso, meu Deus, desfrutarão da vida eterna. Porém, ó Deus, essa palavra também é uma palavra de anúncio para aqueles que ainda não fazem parte do povo do Senhor. Eu quero pedir a Deus que o Senhor toque o coração daqueles que hoje estão longe, para que possam vir para perto do Senhor. Aqueles, ó Deus, que estão longe da aliança do Senhor e que hoje, meu Deus, possam aceitar a Cristo e por isso que possam, ó Deus, ser salvos dos seus pecados e ter a vida eterna para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, perdoa os nossos pecados, sustenta a nossa vida e nos ajude a viver, ó Deus, conforme a Tua vontade. Essa é a nossa oração, ó Deus, pedindo que o Senhor possa eliminar a praga do nosso país, o vírus do coronavírus. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor possa agir no seu povo, proteger os seus filhos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, que bênção poder estar aí com você. Nós continuamos com a nossa programação através dos meios da tecnologia e eu quero que você, por favor, participe. Sexta-feira nós vamos fazer uma coisa diferente. Eu vou entrar às 7 horas ao vivo pelo meu Facebook. E nós vamos fazer uma reunião de oração, ok? Uma reunião de oração pelo Facebook, Instagram. E aí você tem a oportunidade de enviar os seus pedidos e será um momento também de interagirmos. Eu não sei muito bem lidar com essas tecnologias, mas nós vamos fazer uma tentativa. Então eu chamo você, sexta-feira, 7 horas, ligar o seu Facebook, o seu Instagram e nós vamos entrar em contato de forma ao vivo para podermos orar juntos segundo a vontade do Senhor, ok? Você que não tem Facebook, não tem Instagram, mas tem acompanhado os vídeos através do YouTube, não se preocupe, logo depois isso será gravado e você terá a oportunidade de ouvir, de orar, de estar também em comunhão com a igreja, ok? E com Deus acima de tudo, né? Que é o mais importante. Deus te abençoe e encha o seu coração de paz, de graça e de bondade. Um grande abraço e que Jesus esteja conosco.